Olá pessoal, bom, hoje vamos apresentar como utilizar Redux com React. Aqui a gente vai criar uma app simples, né, com React, para entender como a gente adiciona e configura o Redux na aplicação. Antes de tudo, eu queria pedir para vocês que vocês não precisam fazer a cópia do código enquanto estou desenvolvendo. A ideia é que vocês entendam o conceito todo da aplicação e como que o Redux é adicionado. E também que a monitoria estará aberta, né, para vocês, e qualquer dúvida vocês podem enviar também no bate-papo do Zoom, tá? Bom, vamos começar lá a aplicação. A ideia aqui que a gente trabalha em cima desse wireframe, tá? É um app com player e uma listagem de filmes divididos por categoria. A gente pode ver aqui do lado desse player. Eu não vou focar no design, não vou focar em CSS nem nada disso. Vou fazer a aplicação simplesmente para a gente entender o conceito do Redux. E bora pro código. Bom, eu iniciei uma app simples com Create React App, tá? Então, só deu um start e aí deu o nome de React Redux. E eliminei todos os arquivos que eu não ia utilizar. E aí tem a aplicação rodando aqui na porta 3000 com Hello Redux. Bom, vamos lá, voltando aqui no wireframe. O wireframe é simples, então ele é dividido em player e aqui na lateral o sidebar. A primeira coisa que eu vou começar vou começar pelo construir um sidebar. Então vamos para o código, aqui no sidebar. Vou criar uma pasta chamada components e um arquivo chamado sidebar.js. O sidebar vai ser um componente React, então import React from React. E ele vai ser uma const sidebar, que é uma iron function. E aí eu vou exportar ela. Export the sidebar. Tá. Então, o sidebar, se a gente for ver bem lá, são várias categorias. Então, a gente vai usar o conceito do map aqui, tá? E dentro da categoria a gente tem vários filmes. Então, é um map dentro de um map, tá? Então, só para pegar o exemplo aqui, eu já vou construir o objeto. Então, eu vou ter dentro do meu estado, do meu sidebar, UseState, eu vou ter um array, tá, de objetos, então um array de categorias, então vou chamar ele de categorias, categories, e para cada um eu vou criar uma categoria. Então eu vou pegar um exemplo pronto aqui, que é mais fácil. Eu vou ter um ID, o nome da categoria e os filmes que ela tem. Então, são filmes, apenas filmes de exemplo. Se vocês quiserem, vocês podem fazer o próprio de vocês, só para a gente fazer essa interface. E aí eu vou colar mais duas, por exemplo, ficar mais completo. E deixa eu colei errado. Bom, categorias está aqui. E agora vamos começar a construir a minha interface. A minha interface, ela é um aside, tá? Para usar a parte semântica do HTML. Então, eu estou criando uma parte aside lá na minha tela. Vou ter as minhas categorias, então vou renderizar para uma categoria. Então, onde cada categoria, vou retornar um componente, tá? E esse componente vai ser uma div, né? E aí, a div ela precisa ter uma key. Então, category.id, eu vou usar o id da minha categoria como key. E aí eu vou mandar imprimir o nome dela. Vai ser um H3 da category.name.
o nome da categoria está impresso na tela. E agora eu começo um category.movies. Então vou começar o meu mapeamento dos movies. Então para cada movie vou retornar também um componente. E aí ele vai ser, na verdade, os movies são uma lista, então na verdade eu tenho que englobar dentro de uma OL aqui, tá? Então vou jogar esse cara aqui para dentro da minha OL. E deixa eu voltar aqui. E a minha categoria tem uma LI. E a SLI também vai ter uma key. Então, estou falando do move, então vai ser o move.id também. E aqui eu só vou imprimir isso. Eu vou imprimir o move.title. Foi lançado em move.released. Tá? Só isso que vai ser o meu componente. Então, ele vai ter uma categoria, vai ter várias categorias. Vou imprimir o nome da categoria. E para cada filme da categoria, e para todos os filmes da categoria, eu vou retornar uma linha dizendo o ano e o nome e o ano que ele foi lançado, tá? Bom, isso aqui tá pronto. E agora já que eu lancei esse state também no meu sidebar, se alguém tiver alguma dúvida sobre como que cria um componente com estado, pode lançar aí no chat, tá? Então agora a gente vai lá e importa ele dentro do nosso app para que ele apareça, né, no nosso componente. Então, import sidebar from components sidebar. E aí eu posso tirar esse hello redux daqui. E aí quando a gente vai lá na nossa tela, eu tenho todas as categorias e dentro da categoria eu tenho vários LIs sendo mostrados com aquele, ó, The Boy in the Striped Pajamas foi lançado em 2008. Fences foi lançado em 2016. Então, o componente está funcionando perfeitamente. Bom, depois desse componente do Categories, do sidebar, a gente precisa do componente do Player. Então, vamos lá. Criar o player.js. Import React from React. Ele também vai ser uma const player e ele vai retornar também um componente. O player, eu não vou retornar a tela de filme, só aqui o player só vai ser um título, né? Um H1 que vai ser a categoria selecionada, e o H2 vai ser o filme que foi selecionado, então vai ser o filme selecionado. E eu vou exportar esse player também. Então vou lá e aí também importo ele lá no app.js para que ele apareça na tela. Components player. E volta lá na tela. Tá aqui, categoria 1, filme 2. Então o player também está aparecendo na tela. Então não vou focar aqui no CSS, então a gente já vai direto para o conceito de aqui a gente não está fazendo nada no player, a gente não está passando nenhuma informação. Por quê? O player precisa da informação que está lá no sidebar. Ou seja, eu preciso saber em qual filme o usuário vai clicar. E como que a gente compartilha essas informações no React, né? Então eu tenho um gráfico aqui, ó. Para todo componente, quando a gente está falando do React, de state dele,
ele só consegue passar as propriedades e alterar a propriedade via props, né? Então, na verdade, ele altera a propriedade do state dele, então o componente só altera a propriedade do state dele. E se um componente, outro componente precisa de uma propriedade, aquele outro componente precisa ser filho daquele componente. Então, por exemplo, para o componente A, por exemplo, no nosso exemplo, sidebar, passar uma propriedade para o componente B, no nosso caso o player, esse state não pode estar no componente A, ele não passa informação via irmãos, esse state precisa subir para o app.js, então é esse caso que a gente vai trabalhar. A gente vai passar todo o nosso state, no caso todas as nossas categorias, para o app, para que o player consiga utilizar, porque o nosso exemplo aqui, ó, quando eu clico numa categoria ou no filme, o player vai ter que mostrar aquela categoria e aquele filme na tela. Então vamos lá modificar o nosso código. Então, no caso, a primeira coisa que eu vou fazer, só vou criar uma pasta chamada data. E essa pasta data vai ter um index.js. E é ela que vai ter os categórios, tá? Só para a gente ficar com algo mais limpo, mais clean na tela. Então vai ter export default categories. E aí eu vou lá pegar todas aqueles categórias que a gente criou aqui. Vou tirar ele daqui e vou jogar ele para cá. Beleza? E eu sidebar, já que ele não precisa de categórias, e ele vai receber esses categórias via props. Tá? Então, categórias. Beleza? E agora eu vou lá no meu app.js, importo o data from data. Crio o meu state aqui. Então, vou ter meus categórias aqui. Categories. Vai estar no state do meu app.useState. E o default dele vai ser o data. Da mesma forma que estava lá no sidebar, agora eu passei pro app. Só que só tive esse cuidado maior de criar um arquivo novo para todo aquele dado. E aí eu vou ter que passar pro sidebar, né? O sidebar precisa de uma props, que é o data, que é o categories no caso. Vou voltar na tela. Ainda está imprimindo tudo corretamente. Bom, agora eu quero fazer eu quero passar a informação pro player. O player, no caso, ele vai precisar de dois states, né? O primeiro state dele é a categoria, então ele vai ter um category, e aí eu vou ter que setar esse category, né? Que o usuário selecionou. Então vai ter um React use state para ele. No caso, ele vai ser vazio no começo. Estado inicial da nossa aplicação para o category vai ser vazio. E o outro vai ser o move, né? Então vai ter um move, set move. Então vai ter um react.useState também com valor vazio. E aí eu vou passar esse nome, essas propriedades para o player. Então o player vai ter um category e um move como parâmetro. Então eu quero que ele imprima o category aqui. Ponto name e o move ponto title. Como eu sei que é name title, porque o nosso category, a propriedade dele é name, e quando eu estou dentro do move, eu estou falando de title. Então, quando eu clicar dentro desse move, eu quero que ele imprima o title dele, tá? E aí eu vou lá no app, então tem os dois configurados, e aí eu passo vou salvar esse aqui, e aí eu passo para o meu player o category
e o move. Tá? Aí no caso não está mais quebrando, mas o estado inicial dele é vazio, então ele não vai imprimir nada na tela. E agora eu tenho que fazer o link entre o meu componente sidebar, que é o clique do move, né? E o meu componente player. Então esse link é feito via um handle, né? Um handler. E aí eu quero criar um handler. Vai ser o handler setMove, tá? Que ele vai receber a categoria e o move como parâmetro. E aí ele vai dar essa categoria que o usuário passou, vai ser setado como state dele, do nosso app.js, e o move também, que o usuário clicou, vai ser setado como move. E esse handle tem que ser passado para o sidebar, com setMove. Então, a própria dele vai ser setMove, tá? Aí lá no sidebar, a gente faz o evento, né? Então, quando eu estiver na linha, ou seja, quando eu clicar na linha do meu move, eu quero setar a categoria e o move. Então, voltando para o código, quando eu estiver na linha, eu vou dar o meu onClick. Lembrando que eu vou passar como props, né? Então, tem um setMove aqui. Quando eu estiver na linha, eu vou chamar uma função do evento. Eu quero que ele sete o move. Eu quero que ele passe a categoria que ele está renderizando no map e o move que ele está renderizando dentro do array de moves, tá? Então, salvei. Então, setei o move, passei como propriedade, né? Lá no app.js, eu passei o handle como ele, aí aquela categoria e aquele move que eu passei via clique lá do sidebar, ela vai alterar o meu estado do app.js. Então, agora, se eu voltar na tela e clicar numa linha, eu tenho o meu app.js renderizando aquela linha que foi clicada. Então, essa é a forma que a gente trabalha com o React no useState. Então, a gente sempre vai subindo os states, né, pro pai, para que aquele state seja passado como props para os filhos e os filhos consigam manipular todo esse estado, né. E então, essa é a forma que a gente já conhece, é a forma normal do React, só que ela tem os seus gargalos, porque quanto mais a aplicação cresce, a gente vai ter problemas em administrar o estado que a app.js vai ter que administrar. Por quê? Quanto maior por exemplo, se eu agora começar a adicionar usuário logado, sei lá, alguma coisa a busca, por exemplo, que tem no wireframe também, por exemplo, se está pausado ou não o vídeo, se eu começar a aumentar informações e essas informações terem que ser passadas para outros componentes, o nosso app.js vai ficar muito grande e vai ficar impossível de ser administrado. É por isso que a gente tem bibliotecas para que façam e amenizem esses problemas que um estado muito grande e concentrado num componente, que o componente do app.js, a função, na realidade, dele mesmo é que ele retorne esse cara aqui. Não que ele fique administrando um estado muito complexo. Então, para evitar isso, para melhorar isso, a gente tem bibliotecas como o Redux, que ela ajuda a gente a manipular esses estados complexos, tá? Então, vamos lá nos nossos slides. Então, lembrando que eu subi todos os estados para o meu app.js, então agora eu consigo passar para tudo isso como props. E aí, se eu tivesse dentro do meu outro componente, eu também estaria passando mais props, então essas props elas sempre vão para frente. Então, aí a gente precisa de bibliotecas como o Redux para auxiliar nesses problemas. Então, o Redux, no caso agora, a gente vai tirar todas essas responsabilidades da app.js,
Então a app.js, a única responsabilidade dela é que ela retorne os dois componentes, no nosso caso o sidebar e o player, e que aquele componente que precisa daquela informação, ele vai buscar de outro lugar. E esse outro lugar a gente chama de store no Redux, tá? A store seria tipo um objeto muito grande que tem todo o state da nossa aplicação. Desculpa. E agora o Redux tem a função do Redux mesmo é administrar um estado global para a nossa aplicação. Então ele vai ficar global para a nossa app. E aí esse estado ele pode ser buscado, ele pode ser lido por qualquer outro componente da aplicação, sem que aqueles dados venham direto do seu pai. Então a gente não precisa ficar passando via props aquelas propriedades. Então é só ir lá na store do Redux e buscar o dado. E os componentes eles podem ainda ter o seu estado local, tá? Por exemplo, se o componente A ele precisa só de um state local, ele pode, mas a partir do momento que aquele state local ele é necessário em outro componente, a gente acaba pondo ele para dentro do Redux. Então, esse é um conceito mais razoável do que a gente põe dentro do Redux, tá? E aí, agora a gente vai começar a entender como que a gente começa a usar o Redux. Bom, a primeira coisa que a gente faz para começar com o Redux, a gente instala ele, porque ele é uma lib externa. Então, a gente vai lá dar um npm install, npm install, mais ou menos save, Redux. E aí o Redux já vira, já entra como dependência para a gente na nossa aplicação. Só que não é só ele que a gente precisa instalar, a gente precisa instalar uma outra lib também, que se chama React Redux, que é a lib que faz a conexão da lib Redux, ou seja, da store lá, o Redux é responsável por isso, com o componente React, porque o componente React ele só funciona via o state, né? Então, quando ele atualiza o state, que é o que aí aparece na tela. Então, essa lib React Redux que é a responsável entre esse link entre o que está na store do Redux, o dado que está lá, ele aparecer no Redux, e aí quando no componente, aí quando o componente chama uma função e quer atualizar a store do Redux, o React Redux que faz essa mágica por baixo dos panos aí pra gente poder usar a lib normalmente, tá? Bom, então a gente instala os dois e aí agora vamos começar a criar, a configurar o Redux. Então a primeira coisa que eu falei que é a mais importante é o store no Redux, é onde vai ficar o nosso state. Então, a primeira coisa que a gente faz é criar a store do Redux. Então, lá, port from Redux. Eu vou criar store, create store. Então, vou dar um const store. Eu vou dar um create store. E eu vou dar um export default nesse store. Então, esse componente, basicamente, esse store é isso. Falta algumas coisinhas, só que basicamente é só uma chamada para o Redux para ele criar esse store para a gente. Esse banco de dados aí do Redux, tá? Então, aí agora a gente vai fazer o quê? A gente já criou a store. Agora que, como eu falei, como o Redux é um estado global, a gente precisa passar ele como global. E aí no React a gente tem tudo que é global, a gente joga para o componente mais alto da aplicação, então a gente vai jogar para dentro do app.js. Então no caso agora a gente não precisa mais disso, tá? Eu vou comentar isso aqui. E aí eu vou importar dois caras importantes aqui. Então eu vou importar a event store, né, que eu criei. Import store from store. E um outro cara
da lib React Redux, que é a lib que vai responsável pela conexão Redux React, que chama provider, que ele vai ser o cara que vai prover, ou seja, vai deixar disponível essa store para todos os componentes da aplicação. E esse provider, ele é um componente React, então vou trocar a div aqui para ele, para provider, tá? Que ele recebe uma store e essa store recebe a nossa store criada. A nossa store. No caso, isso aqui vai dar erro porque a nossa store não está completa, tá? A nossa store, ela ainda, tipo, isso aqui também não é necessário mais. A gente não vai mais passar via props nossos dados para os componentes. Então a nossa store está faltando alguns dados ainda. Depois a gente vai criando agora, tá? Só para falar por quê? Porque a store precisa de um parâmetro ainda, tá? Obrigatório, que é uma função que retorna o estado inicial da aplicação. Da mesma forma que a gente criava o nosso React Use State, passava um valor inicial para aquele para aquele state, a gente também passa um valor inicial para a nossa store. E aí, como não foi passar nenhum parâmetro, a nossa aplicação não vai funcionar no momento, tá? Então, se a gente for lá ver, a gente tá com erro de reducer, que é exatamente o cara que agora a gente vai criar, tá? Então, e agora aqui é importante, tipo, todo mundo tenha entendido pelo menos esse conceito inicial aqui de como que a gente criou a Store, mas basicamente cria a Store e passei a Store como provider, com o provider do React Redux para o nosso app, tá? Se tiver alguma dúvida, você pode mandar. Bom, vamos lá criar agora o nosso Reducer, então a gente vai ter Reducers, tá? Na nossa aplicação. E a gente vai entender agora o que é ele. Então a gente vai ter um Reducer do Move Reducer, tá? Então eu quero um Reducer do Move. E aí a função Reducer, ela é uma function, né, tá? Ela vai ser Reducer. Ela é uma função que ela recebe um state, que é o estado atual da nossa aplicação, ou seja, todas as categorias que estão sendo mostradas na tela, a categoria que foi selecionada ou não. Então ele é estado como se fosse uma foto atual da nossa aplicação. E outro cara que chama action, tá? Que é o cara que a gente vai entender daqui a pouco. E no caso a gente só vai retornar esse state só para entender como funciona. Depois a gente vai entender como funciona o Reducer. E aí eu vou dar um export default esse Reducer. Como eu falei, esse state, ele é um cara de estado, o estado atual. Então, quando começa a nossa aplicação, a gente precisa de um valor inicial, né? Por exemplo, no nosso caso lá, a gente já tinha um valor inicial na nossa app.js, né? Então, a gente tinha um data, que eram todos os dados das categorias, a gente tinha um valor vazio para a categoria, e a gente tinha um valor vazio para move. E a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora dentro do nosso Reducer. A gente vai ter um estado inicial, tá? Const initial state. Essa forma de escrever initial state é meio que uma convenção, mas pode ser escrita de outra forma. Então, da mesma forma que eu fiz no meu app.js, eu vou ter lá, eu vou jogar todo esse state lá para o meu Reducer. Então, eu vou ter categorias, vai ser um array. Eu vou ter category, né? Category, que vai ser um objeto vazio. Eu vou ter um move, que também vai ser um objeto vazio. E da mesma forma que eu fiz lá no app.js, eu vou importar lá do data aquele valor. Então, já que eu tenho um valor default, então eu vou dar um import data from data. E aí eu vou passar esse valor como padrão para o meu categories. E esse initial state vai ser o valor inicial de quando a gente chamar essa função reducer do move reducer
vai ser o primeiro valor que eu quero que o state inicie, ou seja, eu quero que a tela inicial tenha esse valor logo que inicia a aplicação. Logo que eu abro a página, a primeira vez que o Redux rodar, porque ele que vai disponibilizar nosso state, da mesma forma que quando começava a nossa aplicação, esse aqui era o estado inicial, eu quero que isso aconteça também no Reducer do Redux. E aí eu quero que esse initial state seja esse valor. Então, só para isso que serve esse initial state. Bom, o Reducer criado, agora eu preciso que ele seja usado lá no nosso, no nosso store. Então, é isso que estava faltando no nosso store, né? O próprio erro daqui já estava falando que estava faltando um Reducer. Ele espera que a função Reducer seja uma função. Porque, basicamente, aqui lá na store, eu só vou fazer um negócio aqui, vou dar um index.js, vou importar o meu move reducer from ponto barra move reducer. Vou importar e vou exportar. Export default move reducer. Tá? Não vou mexer agora com ele. E aí lá no meu store eu vou dar um import root reducer, né, que a gente chama. Tem um nome aqui padrão também. E aí do root reducer eu quero importar a minha store. Não, meus reducers. E aí esses reducers é basicamente a minha função move reducer agora, né? Então é como se eu tivesse pego essa função aqui e tivesse jogado aqui dentro, é a mesma coisa. Então, só que no caso eu estou jogando como uma variável chamada root reducer, para ficar mais bonito. Então agora se eu for a minha aplicação, rodar cannot rename of defined, porque ainda está dando erro. Porque agora eu criei minha store, né? Joguei meus dados lá do meu initial state, por exemplo, na store. Só que eu não fiz essa conexão, né? Não estou fazendo essa seta verde aqui, que é a conexão da store com meus componentes, não estou fazendo. E isso está quebrando a minha aplicação, porque o meu player ele precisa de valores que vêm da store, né? Ele não vem não vem como props mais, ele vem da store. E a mesma coisa acontece com o meu sidebar, né? Ele não vem mais como props. E como que eu faço essa conexão? Essa conexão, a gente usa também o nosso React Redux. E a gente importa um cara que chama do React Redux. From React Redux. Que chama use selector. Então agora a gente vai lá, vai fazer uma função, ou da mesma forma que a gente fazia o useState, agora a gente vai usar um cara que chama useSelector para que selecione, para que pegue o dado que você quer lá de dentro da store. Então eu quero pegar, eu posso pegar o meu state inteiro, tá? Ou seja, seria a minha store inteira do meu useSelector. E o useSelector, na verdade, ele é uma função que recebe uma função com um parâmetro, e o parâmetro que ele injeta é a própria store, né? E aí a store, e aí a gente volta a própria store para o state, né? E aí desse state eu conseguiria tirar, já que agora eu tenho o state inteiro, e eu sei que o meu state é esse cara aqui, tá? Eu posso tirar meus categorias, o meu category e o meu move, porque é um objeto que eu estou voltando aqui. Então, aqui eu estou recebendo um objeto, que é esse objeto inicial state aqui, tá? Então eu vou lá no meu state e posso tirar dentro dele o meu categories. Tá? E a mesma coisa eu posso fazer lá no player. Importar a lib do React Redux. No player aqui é category e
name. Name não, é imove. Imove. E aí agora, como eu fiz essa conexão do meu state, do meu componente com a minha store, né, via esse use selector, se eu for na tela agora, eu não tenho set move ainda, que vai ser outra coisa que a gente vai adicionar. Vou colocar esse set move como uma função, const set move, vai ser uma função. Eu vou pôr, já que está aqui dentro, eu vou pôr como handle set move. Por enquanto vai ser uma função que só vai imprimir console.log. Vai só imprimir o que veio, né? Então, vai vir isso aqui e vai imprimir isso aqui. E aí eu vou passar ele como parâmetro aqui. Eu vou usar ele aqui, na verdade, no clique. Bom, tudo configurado. A minha aplicação está funcionando, mas o clique parou de funcionar, então, porque eu parei de fazer os state do app.js, que era o cara que fazia a manipulação, né? Então, tem um set state aqui. Deixa eu ver o que faltava aqui. É necessário fazer a correção. Player. Cadê o slide? Bom, então agora eu fiz essa conexão com o selector. Está funcionando, mas agora eu vou introduzir um novo conceito, como eu falei. Eu estou usando o Redux, ele tem, o primeiro conceito dele é ter essa store, e o segundo conceito dele para você alterar essa store, você tem que falar que você quer alterar essa store, ou seja, você tem que disparar um evento para aquela store. E isso aí a gente cria chamando uma função que a gente chama de action, né? A gente tem uma action que dispara um dado para aquela store. Isso aqui é um conceito de evento e listener in publisher, né? Que é a mesma, como se fosse a ideia de um leilão da bolsa lá, por exemplo. As pessoas, tem pessoas querendo comprar ações ou vender ações, e se alguém fala alguma coisa, alguém está querendo ouvir aquilo. Então é assim que funciona esse conceito da nossa action, tá? Então quando você chama a action passando um valor, essa action vai alterar o nosso store, vai entrar no Reducer, vou mostrar. E aí quando a nossa store atualiza, como o nosso componente está ouvindo ela, tá pegando aquele dado puro, ele acaba atualizando, tá? Porque ele foi passado para ele um novo dado, então ele acaba atualizando com esse novo dado, tá? Então vamos criar nossa action aqui. Se alguém tiver alguma dúvida também sobre o que é como que eu criei aquela conexão com o Reducer, pode mandar aqui, tá? Então agora a gente vai criar nossa action, que é o cara que a gente vai usar aqui no clique. Então, vou criar minha pasta chamada actions. Actions vai ser um index.js. Vai ter um index.js, tá? E aí minha action vai ser uma função. Ela tem que ser uma função pura, né? Vou exportar uma função. E aí, no caso, quando a gente está falando de select move, né? A gente está selecionando o move lá do sidebar. E aí ele vai receber o category e o move. Eu quero que ele retorne para mim um valor, né? Essa é a forma padrão de uma action, tá? Os parâmetros não são obrigatórios, tá? Mas esse carinha aqui esse aqui é o type, tá? O type, lembrando aquele do exemplo da bolsa, né, que eu falei, ele seria, por exemplo, se a gente está falando de ações, por exemplo, se eu falar Petrobras no conceito de event listener, né,
Se eu falar Petrobras, alguém tá escutando e alguém conhece esse termo Petrobras. Então, por isso que eu tenho que ter esse type. Se eu for publicar alguma coisa, eu tenho que primeiro dar o nome para aquela coisa. Então, por isso que o type ele é obrigatório, porque toda vez que eu vou lançar um evento, eu tenho que falar qual que é o tipo daquele evento, porque as outras pessoas, né, no caso do Redux, os Reducers que vão estar ouvindo essas actions, eles conhecem o type. E aí, se aquele type bater com o type que a minha action mandou, aí o meu Reducer começa a funcionar, tá? No caso do Select Move, a gente vai criar um Select Move como type. Como o type é uma string, né? A gente coloca como no maiúsculo, que é a ideia de ser uma constante, algo único no projeto. Esse é o padrão de uma action. Como eu falei, não precisa dos parâmetros, mas ela precisa do type, e ela precisa que seja pura, né? Só é um return de um objeto puro. E as outras coisas eu posso pôr. No caso, eu quero que ele retorne uma categoria, e eu quero que ele retorne também o meu move, tá? Beleza, então tá aqui a minha action criada. Eu vou importar ela na minha tela. Então, components. Eu quero usar essa minha action porque o meu componente vai disparar a minha action para que altere a minha store. Então vou lá, importo from actions. Eu quero importar esse select move. Tá? Então aqui, ó, vou usar nesse handle set move. Só que assim, a action, ela precisa, eu não posso só chamar ela de puramente, sabe? Ela precisa estar conectado com Redux. E esse conectado com Redux é usar um cara que se chama dispatch. Então eu tenho no slide aqui, ó, eu tenho um conceito mais aprofundado do Redux, que é esse cara aqui. Que é o quê? A gente viu que a nossa store é o responsável por passar os dados para a nossa view, né, para o nosso componente. E agora eu estou falando para vocês que se eu quiser alterar a minha store, eu tenho que chamar uma action. Então eu já criei minha action, já criei minha store e os meus reducers. Só que a minha action, ela é uma função pura. Se eu só chamar ela, ela não vai funcionar. Ela precisa disparar um cara, ela precisa desse cara que se chama dispatcher, que basicamente é uma função do Redux lá que a gente vai chamar para que ele atualize a store, tá? Então, o que a gente vai usar para que essa action funcione aqui na nossa tela é um cara que chama useDispatch, tá? A gente vai criar aqui o nosso dispatch. E aí eu vou criar esse meu useDispatch como variável aqui, tá? E agora aqui no meu manipulador eu posso chamar a minha action. Então minha action vai ser um parâmetro do meu dispatch quando eu clicar no meu move, tá? Então eu vou lá na tela. Isso aqui tá funcionando. Só que ainda não funciona a parte do atualizar. Por quê? Eu não tenho nenhum reducer ouvindo aquela ação. Se vocês instalarem um plugin que chama Redux dentro do seu navegador, no caso do Chrome que eu estou usando aqui, vocês vão poder ver ele vai virar uma extensão, né? O Redux aqui. Vocês vão poder ver essa action sendo disparada. Ele basicamente é um console, como se fosse um console.log, tá? Então, no caso, na verdade, não vai funcionar aqui, porque a gente tem que configurar outras coisas. Mas acredita em mim, porque essa action ela está sendo disparada, só que ela não tá funcionando porque a gente não está fazendo nenhum reducer
ouvir ela dentro do nosso Reducer. Então, vou lá no meu Reducer, eu quero ouvir essa action. Então, como eu falei, eu tenho meu primeiro parâmetro é o meu state, o meu segundo parâmetro é a minha action. E o que eu posso fazer com a minha action? Como eu falei, a action tem um type. Então, basicamente, aqui a gente agora vai fazer um monte de if, né? Ou, o normal, na verdade, é um switch case, tá? Então, eu quero um switch case, tá? Da minha action, ponto type, que é o cara importante no caso nesse caso do dispatch da action. Então, eu vou dar um case, e o case dela tem que ser exatamente o case que você quer ouvir quando a action lançar. Então, vai ser o mesmo string que eu disparei aqui da minha action. Então, nesse caso, eu quero que ela retorne. E aí ela vai retornar um objeto, né? Então, eu só vou pôr aqui um default. E aí, em vez de eu retornar aqui fora, eu vou retornar aqui dentro esse cara. E eu vou retornar só meu state aqui também, só para salvar. Tá? E aí, eu só mostrar que ainda está funcionando. Então, tô disparando e ele está clicando aqui. Aí, só para mostrar que agora esse state está funcionando. Eu posso até colocar um console.log aqui, ó. Que era mais ou menos o que eu queria mostrar lá com a extensão do Redux. Mas ela só tem que ser configurada, mas depois que ela fica configurada, ela é bem interessante. E aí agora quando eu clico no meu, tá vendo? Quando eu clico na minha função, a minha action tá chegando aqui na minha função do Redux, tá? Do Reducer. Então, a função funciona. Só que agora eu tô retornando meu state, eu tô retornando o estado atual ainda. Eu não posso retornar ele, eu tenho que retornar um novo state. Retornar um novo state é retornar um novo objeto. No Redux, a ideia é a gente tenta manter isso aqui imutável, ou seja, eu tenho que retornar um objeto novo, não posso, tenho que fazer uma cópia daquele objeto antigo. Então, eu vou retornar o conceito de objeto. Vou dar um spread em tudo que tem no state, né, porque eu quero alterar aqui, nesse caso, é só o move, né. E aqui agora eu só quero mudar a categoria. Então, o category, tá? Ele vai ser o action, que a gente está falando da action. Se eu tenho type, eu tenho também o meu category, porque eu estou retornando um objeto aqui. Então, eu posso fazer assim, ó, o category vai ser o action.category. E a mesma coisa para o move, que vai ser o action.move. E agora, como eu alterei meu state, ou seja, que era vazio antes, vai ser algo que eu passei como parâmetro para o meu Redux, para o meu Reducer, o player que está lendo do uso selector esse category, esse move, ele atualiza, tá? Porque o player vai receber um novo state da store. Então agora se eu for lá na tela e eu clicar num filme, o meu state atualizou, minha store atualizou. Isso que ela atualizou, ela vai, todo mundo que está ouvindo aquela store, ele atualiza também, ou seja, porque aquela informação, né, para aquele cara, no caso do player, atualizou. Então a gente acabou fazendo essa conexão do componente com a store e com a action, fazendo um dispatch de um tipo, né, específico. Por exemplo, se eu quisesse alterar só o filme, por exemplo, eu criaria uma nova action e aí eu mudaria o type para outra coisa, e aí lá no meu Reducer eu criaria um novo case, né? Eu criaria mais um case aqui, e aí esse novo case ele alteraria só o move, por exemplo, no caso, sabe? E aí então eu posso ter vários e vários cases aqui que altera só uma parte da minha store. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no
no chat aí do grupo, que essa parte é complexa. Mas aqui a gente conseguiu ver como que a gente conecta o Redux. É bem igual o que a gente fez com a nossa aplicação crua com a app.js. As únicas dificuldades é porque a gente tem que configurar a Store e tem que configurar o Reducer. Mas o resto é bem normal, bem parecido com o que a gente fez lá na app.js. Só umas coisas aqui que eu tenho que mostrar. O retorno de uma action possui um formato padrão, né? Então, lembrando que é um objeto que deve obrigatoriamente possuir a chave type. E aí, quando a gente atualiza toda vez que a gente atualiza a store, essa store ela acaba se espalhando para todos os componentes, né? Essa nova store. E só aquele componente que estava ouvindo esse novo valor, né? Ele vai atualizar. Então, por isso que assim o nosso player atualizou. Tá. Aqui só vou fazer um novo adendo. Eu fiz um move reducer, né? E exportei ele normal aqui. Porque, na verdade, os reducers, né? Eu estou falando de reducer, mas a gente fala de reducers. Eles podem ser vários, porque no caso aqui a gente está trabalhando com categorias, mas eu poderia estar trabalhando aqui com várias outras coisas aqui, por exemplo, usuário logado, poderia estar trabalhando com um player aqui, por exemplo, o player clicou ou não, será, aqui na barra de busca, eu poderia estar colocando isso aqui no Redux também. Então a gente pode ter vários tipos de reducers diferentes. Então o normal é que a gente use um cara aqui que se chama que ele é do Redux, né? Do Redux. Ele se chama Combine Reducers. E aí eu vou criar uma concha aqui, né? Que se chama Reducers. E aí eu vou dar um combine nesses reducers, tá? E aí eu vou dar um combine no reducer. E aí eu vou dar um export default reducers. E no caso agora, como eu dei um combine, ele criou um novo objeto aqui, tá? Que se chama move reducer, né? E aí eu posso pôr aqui, deixar move reducer mesmo. E agora quando eu leio lá na minha store, eu tenho que ler ele como esse objeto. Então na minha tela, na verdade, então eu não posso só ler ele aqui como store. Então eu tenho que ler ele como store.moveReducers, porque eu estou falando daquele pedaço específico da minha store. Por isso que eu tenho vários reducers, porque eu posso pegar e quebrar em vários pedaços esse meu objeto da minha store. E aí no caso aqui, como eu estou falando de moveReducer, e aqui eu estou falando de moveReducer, é só dele que eu vou ler. Então, agora se eu voltar na minha tela, voltou a funcionar normalmente. Então, aparece que a gente continua e tem vários e vários reducers na tela, tá? Bom, esse era o conceito básico do que a gente tinha para ver com o React e o Redux, né, no caso, como a gente manipula esse estado com o Redux, como a gente cria stores diferentes. Então, só para recapitular aqui, ó, o que a gente fez primeiro, né? A gente tinha criado lembra que a gente tinha criado a nossa app e tinha jogado todo o nosso state primeiro no state da app.js, migramos todos esses state pro Reducer, no caso esse state aqui a gente criou um Reducer específico para ele, jogou ele para dentro daqui do nosso initial state, né? E aí a gente também criou a nossa store, né? Esse aqui só é para conceito de configuração. Isso aqui é meio que você copia e cola, não precisa, só você entender que está criando uma store.
e depois depois que você criar essa store, você tem que passar ela via provider para toda a sua aplicação. Esse provider é o que faz essa magia de passar a nossa store para os nossos componentes. Então, migrei todo o meu state. Depois que eu migrei meu state, criei minha store, né? Fiz minha store retornar esse state, se ela não tem no case, né, no caso, ela vai retornar o meu state normal. Então, sempre vai retornar esse inicial state aqui. Mas quando eu quero alterar o meu state, no caso, eu quero um novo state, eu vou criar uma action para isso, ou seja, eu vou criar uma ação para aquele evento. Essa ação ela precisa de um tipo, uma identificação e parâmetros, ela pode ter ou não. E esses parâmetros, e aí, esse tipo ele tem que ser ouvido pelo meu Reducer ou qualquer Reducer. Se eu tivesse um outro Reducer, eles vão ouvir também. E aí, se esse tipo bate, né, nesse Reducer, ele atualiza o state, né? Ele tem a possibilidade de mandar um novo estado para a nossa aplicação. E nossos componentes, agora em vez de eu receber como props todos os nossos parâmetros, eles vão lá e pegam direto da store e retiram da store aquela parte do state que eles querem, né? Aquela parte da store que eles querem. Então, basicamente a gente migrou de props para buscar da store. Então, e a parte que eu tinha de manipulação do estado que eu tinha aqui dentro do meu AppJS, mandei para minhas actions. E quando eu clico, ao invés de eu chamar uma função que eu passei como props, agora eu dou um dispatch numa action, e aí essa action faz toda a atualização, toda essa jogada aqui do fluxo de dados que a gente tem no Redux. No caso, o fluxo de dados do Redux é um fluxo só, né? É unidirecional. Então, os valores que estão na store vão para o componente. Se o componente precisa atualizar essa store, ele chama uma ação, chama uma action, que manda um novo, que através do Reducer manda um novo estado, né, para a store, e a store manda de novo esse valor atualizado para view. Bom, é isso. A gente aprendeu os conceitos principais que envolvem React Redux e configuramos tudo isso na prática. Bom, espero que tenham aprendido. Obrigado.